gente! Tudo bem com vocês? Vem chegando, tá começando mais um Pode Dizer Podcast, histórias reais, vidas reais. E hoje a gente tem... Gente, o nosso entrevistado é bom demais, viu? É bom demais. O vídeo dele que chegou até mim, pelo menos, né? Ele tem tratado de coisas do nosso cotidiano, trazendo muito humor, muita leveza e a nossa gaiatice, né? Assim, um pouco de ironia, uma pitada generosa da nossa gaiatice. E vários vídeos dele estão se espalhando e viralizando e a gente torcendo que viralize cada vez mais, porque ele leva a nossa arte, né? A nossa essência, digamos assim, não só nas redes sociais, mas também no trabalho dele, porque ele é ator, ele se garante, ele tá no elenco de Milagre do Destino e aqui comigo, olha só quem está, Daniel Marinho! Olá, gente, tudo bem? Meu querido, que Como é que você honra está, receber Lana? você. Pô, eu que agradeço, Tô porque eu tava ótimo, e mandando você? mensagem aqui pro pessoal lá de São Paulo, que eu não sei se tem podcast lá, aí tem que avisar pra eles, gente, ó, é tipo rádio, mas pode ficar tranquilo, passa depois, tem imagem e tudo. É bom. Porque o pessoal, às vezes, do Sudeste não tem essas Não coisas. tem, né? Chega Essa lá moderna- depois. Depois, como que pode, né? Não, que aí toda vida é isso. E eu dou chance pra esse pessoal do Sudeste. O que é que Eu você... dou muita chance. Tipo, Eu ligo, eu mando mensagem, e-mail. eu falo trampo de vez em quando, pra eles poderem, né, se sentirem abraçados, Claro. né? Porque, assim, esse pessoal que vai pra onde? Porto Alegre, Canela, Gramado, ali do Sudeste, que da Bahia pra baixo é uma coisa só. Aí, não é preconceito. Não é. É uma questão da gente saber o quê? Até onde vai. Não é isso? Brincadeira, pessoal. Personagem, isso aqui é Gente, personagem. ele entrou num personagem aqui valendo, mas olha, essa história, né? A gente vai já chegar no primeiro vídeo dele que estourou, que viralizou. Mas eu vou falar do que começou, o que chegou até mim primeiro, porque só o que vale é a minha opinião. Brincadeira. Perfeito. Não. Mas você que é a dona do podcast, eu acho que ela tá coberta. Eu faria a mesma coisa. É porque eu sempre tive muita raiva, trabalhei com pessoas que têm esse tratamento com o Nordeste que é inadmissível. Que é achar que é tudo igual, que todo mundo é o mesmo sotaque. Ah, porque tu não é do Nordeste, aí acontece uma coisa na Paraíba, você tá no Ceará, gente, pelo amor de Deus, já deu, né? Assim, não tem mais desculpa, de você não dar um Google e fazer uma pesquisa. Exatamente. Entender que a Parnaíba não é na Bahia. Pelo amor de Deus, assim. Então, eu acho que você trouxe isso de uma forma muito bem-humorada. E ele começou a trazer isso. Tipo, vamos ver se fosse o contrário, se a gente fosse falar do mesmo jeito, né? Com a mesma... É porque é tudo igual. Exato. Aí, né, o Sul, o Sudeste virou uma coisa só. Nossa né? senhora, as reações é tipo assim, nossa, você não sabe geografia. Eu digo, gente, não é sobre geografia, pessoal, calma. Mas eu também já me acostumei com a rede social. Já sei como é que funciona, porque esse negócio de viralização é uma novidade na minha vida. Então, Setembro do ano passado foi a primeira vez que viralizou, né? Foi Tem a primeira. pouquíssimo tempo. Eu tive, assim, eu comecei a postar vídeo na rede social, inclusive siga lá, @eu.danielmarinho, forte abraço. Eu comecei a postar vídeo, eu tinha ido para São Paulo fazer teste no começo do ano passado. Passei 40 e poucos dias lá e aí voltei. Só que eu voltei super triste, porque, tipo assim, eu não tinha passado, eu tava bem desenchabido mesmo, e aí o Jarison, que é um amigo meu, está aqui inclusive hoje, ele sempre... Jarison, É. eu faço o contraponto, porque Exatamente. a pessoa fica falando, eu tenho que mostrar o que a pessoa tá dizendo. Vai falando aí enquanto eu vou Ele explicar sempre o Jarison. fez... Exatamente, esse rapaz, ele sempre fez muita questão ele dizia muito, cara, vai pra rede social, cria conteúdo. E eu sempre fui muito relutante, porque Por quê? eu não me via muito dentro dessa linguagem. Assim, eu não achava... Eu tinha dificuldade, eu não tinha muita intimidade com postagens, era muito ruim isso pra mim, não era natural. Só que eu volto meio desesperado, falei, pô, eu passei muito tempo fazendo só, tipo assim, aqui em Fortaleza, só minhas peças, só meus projetos. A gente tentou canal de YouTube, não deu certo. Aí veio pandemia. Termina a pandemia, eu vou pra São Paulo, 22, passo 8 meses lá. Então Mas tu ficou meio que preso na parte da pandemia? Não. Na pandemia, eu tive uma sorte, entre aspas, tá. porque eu tinha um canal, eu até tenho hoje, mas eu deixei mais de postar, eu tenho até que voltar, que é um canal de versões para teatro musical. Eu gosto de adaptar as músicas do inglês para o português, e aí durante a pandemia, como estava todo mundo trancado em casa, muito artista, atriz, ator do Rio e de São Paulo toparam gravar minhas versões. Então, na época, essa minha outra página deu uma crescida. Entendi. E aí eu fui para São Paulo, fiz teste, em 2022 eu fiz lá o Lisbela e o Prisioneiro, um musical, e fiquei 8 meses lá.
Então, eu meio que, quando eu volto definitivamente agora, no final do ano, no começo do ano passado, eu tava desaparecido aqui. Então, tipo assim, fazia tempo que eu não fazia muita coisa aqui, não tinha nada muito relevante nesse sentido. E aí eu fui pra rede social. Falei, tá, não tem jeito. Até porque é bem facinho, né, a vida do ator. Que pois é é. uma peleja, minha gente. Assim, você tem que ter toda hora aparecendo. É É complexo. super complexo, É complexo. O né? mercado também é muito complexo, assim. São poucos teatros funcionais na cidade e tudo. E aí eu fui pra rede social e comecei a postar. No começo era uma coisa mais, tipo assim, tá, tô postando uma vez por semana, vou tentar uma coisa aqui e não virava. Aí, final de julho, eu lembro que eu fiz um vídeo de um cinéfilo, assim, que eu falava assim, eu dizia, Eu já tá rindo Era. aqui. Ele gosta muito desse. Que era um cinéfilo cult, aquele estereótipo da pessoa cult, que ele falava sobre um filme que ele dizia... Ele perdia o sotaque cearense e ele trazia uma coisa mais tranquila, mais ASMR, que ele falava: este filme é lindo porque ele não é nem preto e branco, ele é só branco. E ele passa a mensagem dessa vida que nos cega. E aí, tipo assim, eu fiz um vídeo fazendo 3 dicas de filmes. Era 3 filmes assim, nada a ver, que não existem. Meu Deus. E esse vídeo bombou. Deu 600 mil visualizações, que pra mim foi um susto. Beleza, só que depois foi um ponto. Não teve prosseguimento. Eu cheguei a fazer outros vídeos com esse personagem, nenhum deles virou nada. E aí, quando foi o momento, setembro, eu tinha gravado uma porrada de vídeo da semana. Minha ideia de vídeo era comparando pessoas com dias da semana. Que ótimo. E aí eu comecei a gravar e eu fui ver o resultado das gravações e falei, gente, isso aqui tá muito ruim, gostei não. Vou fazer outra coisa. E aí eu pensei, pô, a Disney tem umas coisas meio nada a ver, né? Tipo, o Peter Pan, se você parar pra pensar, o Peter Pan sequestra as crianças. E tipo assim, se você parar pra pensar, tem muita coisa esquisita. Tipo assim, a menina, a Bela a Bela Adormecida não, a Cinderela, esquece o sapato. No outro dia o príncipe não lembra da cara dela, porque botar o sapato no pé. Então, eu comecei a fazer vídeo de tipo assim, a lógica da Disney. E aí veio um vídeo nesse sentido que eu falava uma frasezinha que era, por exemplo... Ai, meu Deus do céu, a realeza tá vindo aqui na minha casa e encaixou o sapato no meu pé. Ai, vai ser o jeito agora eu ficar com ele, porque da minha cara ele não lembra, mas aparentemente ele tem um negócio com o pé, umas coisas que ele gosta e ele focou no meu sapato. Então, tipo assim, eu fiz um vídeo nesse formato e esse vídeo enlouqueceu a minha rede social. Que aí, tipo assim, coisa de uma semana eu dobrei a quantidade de seguidores. Você lembra quantos você tinha? Pra quantos você foi? Nessa época eu tinha em torno de 4 mil e poucos seguidores. Aí foi pra 8 e tanto. Fui pra 8 e tanto. Em um mês eu saí de 4 mil e pouco, em 2 meses, de 4 mil e pouco pra 10, 11 mil seguidores. O que é muito, gente. Por conta desse tipo de vídeo, porque... E detalhe, eu nunca patrocinei nenhum vídeo, eu era zerado. O meu Instagram era literalmente pessoas que eu conhecia, que me seguiam de volta e eu seguia elas e foi assim. Não era profissional, não era? Não era nada nesse sentido. Então, quando esse vídeo virou, eu comecei a perceber que as pessoas nos comentários comentavam com a frase do vídeo, com o vai ser o jeito, vai ser o jeito, vai ser o jeito. Vou repetir essa fórmula, tem dado certo, rede social tem muito dessa coisa das pessoas quererem ver o mesmo conteúdo. Aí eu comecei a fazer vários vídeos. Já tô fazendo tanto vídeo que toda semana eu posto pelo menos um que eu já não sei mais fazer a lógica do quê. Porque eu já fiz da Disney parte 1, 2, 3, 4, já fiz filme de ação parte 1, 2, 3, 4, já fiz não sei o que, já fiz a lógica do pedreiro, a lógica Galera, dê ideias, viu? Você Por já tá favor, na rede social dele, porque eu tenho um bloquinho de notas aqui que é assim, ideias que eu roubo dos comentários dos vídeos, que aí eu pego essa ideia que a galera comenta e digo, isso aqui dá um vídeo bom. Muito bom. Aí eu vou e faço. Então... Esse vídeo foi o que me deu uma constância de, eu acho que agora eu tô na rede social para fazer esse tipo de vídeo. Então eu mantinha essa ideia do vai ser o jeito com testes de outras coisas. Até que na virada do ano veio o Nordeste. Nordeste, Sudeste, Sudeste, Nordeste. Eu entendo que não é uma ideia original. Muita gente fala sobre esse assunto. Só que, tipo assim, me veio de, tipo assim, cara, eu lembrei, na verdade, o que me inspirou foi um ensaio do Lisbela. Eu lembrei desse ensaio. E, tipo assim, a pessoa, quando ela fez num sentido que é positivo. Ela, tipo assim, ela quis mostrar uma coisa positiva. Mas é muito complexo, porque a gente tava fazendo um teste de coreografia. Mas a pessoa era nordestina? Não, por isso paulista, que era positivo, exatamente. Né? Não vou dizer que é, mas eu gosto muito dela. É uma coreografia, ela é muito gente fina, mas, maravilhosa, mas é porque tá incutido, claro, né? E aí, a gente tava fazendo uma coreografia, que era a coreografia de teste para uma coreografia do coco.
que é uma dança típica regional Sim, nordestina. sim. E a gente tava fazendo essa coreografia, ela dizia assim, gente, essa coreografia a gente precisa agachar um pouco mais, porque tem essa coisa do povo sofrido do Nordeste. Só que ela falou isso de um jeito muito... Tipo assim, ela vê... Poético, né? tipo assim, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, tipo, Euclides da Cunha desceu na mulher e ela, pô, vocês são sofridos, mas vocês têm força, vocês fazem da dificuldade uma vitória. E eu ouvindo aquilo e eu... Mas tá bom, tudo bem. Passou, aí me veio a ideia do vídeo em cima dessa lembrança que eu tive. Eu falei, porra... Nem sei, Você falei não- um palavrão, foi mal. Não, pode dizer ó, o nome Tá. aqui, ó. Aí aí eu falei, pô, vou fazer um videozinho falando sobre isso, que eu acho que é legal. Quando a gente faz o contrário, fica muito escancarado como é esquisito a forma como algumas pessoas ainda se remetem, mesmo em 2025, com globalização e tudo, e não sei o quê, como as pessoas ainda se remetem a algumas regiões do Norte e do Nordeste. Primeiro, como se fosse uma coisa só... Lá em cima. da Bahia pra cima. Tipo assim, um caso que aconteceu comigo, vou fazer um teste uma vez, eu sou de Fortaleza, nascido e criado, minha Da voz é assim, eu gema. falo assim, minha voz é desse jeito, e eu sou nordestino. E aí eu fui fazer o teste, e eu tava no meio do texto, e o diretor parou e disse, tem como você fazer um sotaque nordestino? Eu digo, oxe, eu tô fazendo sotaque nordestino desde a hora que eu entrei aqui. Não, mas é porque a gente queria ouvir o ti, o di. Eu digo, então você quer um estereótipo, uma caricatura, não sei o quê. Então, isso acontece, né? E aí, tipo assim, quando veio esse do nordestino, eu não esperava essa repercussão, porque no Instagram, eu já tenho uma quantidade boa de seguidores, assim, não é muito, mas é o suficiente para que a minha bolha já não é presa só aqui. Tenho Entendi. seguidores de muitos lugares do Brasil, ainda bem. Mas no meu TikTok, eu sou nada. Ah. Meu TikTok é muito flopado. Oh. E esse vídeo bombou até no TikTok. Ah, meu Deus. Aí eu falei, caraca, velho, então o pessoal tá... Entendi, mais ou Entendeu? menos. Aí eu fiz, toda semana eu faço. Aí eu fiz uma variação mês passado que era o Brasil falando dos Estados Unidos como se os Estados Unidos falam do Brasil. Ah, isso eu não vi não, muito Que boa. eu começo o vídeo dizendo assim, Estados Unidos eu conheço muito bem, eu sei como é que é, 11 de setembro, McDonald's, né? Conheço. Tipo assim, que nem eles falam da gente, Brasil, caipirinha, carnaval, Pelé, e pronto, é isso aí. Então, tipo assim... E como seria, hein? Assim, que coisas o Nordeste diria do Sudeste que seria parecido com o que acontece e o contrário? Assim, o que é que você se apega? Que frases você... Como é que você monta? Uma coisa que eu acho que é o mais legal é que até o Ed Gama uma vez num podcast falou isso. Parece que eles têm a visão de que é tudo um condomínio, né? Então, tipo assim, cara, eu tô indo aí no Nordeste no feriado, eu acho que eu acho que dá pra gente se encontrar. Tá pra onde? Não, eu tô indo em Recife. Eu digo, cara, eu moro em Fortaleza. Como é que a gente vai se encontrar? Eu faço vídeos desse jeito. Gente, pô... Fala, amigo. Não, tô indo aí no Rio esses dias. Queria muito te encontrar. Oxe, mas tu mora em Porto Alegre? Mas não é tudo, não é descendo a Rua Paulista, que tem os prédios que o pessoal fala? Então, tipo assim, aí eu brinco em cima disso, sabe? Não é, tipo assim, eu particularmente, eu achei o Rio de Janeiro lindo, é uma cidade linda. São Paulo tem muito trabalho, uma vida cultural muito pulsante, assim. Mas tem certas coisas que ainda estão muito enraizadas e quando a gente traz, como eu falei, quando a gente traz o contrário, a gente escancara como é esquisito essa percepção das coisas. Então, eu acho que é uma forma de você fazer, inclusive, as pessoas entenderem como a gente se sente. Não, e tipo assim, de coisa do tipo, isso eu ouvi de verdade, tipo assim, poxa, cara, tu é muito bom, tu tem que sair do Nordeste, tu tem que vir pro Sudeste. Eu digo, agora pronto. Não, eu sou muito bom, não posso ficar eu tenho que ir pra um outro mercado, não sei o que. Mas, gente, tudo bem, eu entendo, tem mais oportunidades lá, principalmente na minha área. Mas vai ficar só uma ilha aqui vai ser, sabe? Então, brincar com isso é muito confortável pra mim e é mais louco o que eu vejo nos comentários, de tipo assim, gente que mora lá há anos, de 8, 10 anos, e que disse, gente, eu sou de João Pessoa, e já vieram me perguntar se tinha leite em pó lá. Se já tinha chegado a tecnologia do leite em pó. Né? E tipo assim, e eu, quê?
E aí eu vejo e digo, pô, a realidade é muito pior do que o que eu faço nos vídeos. É muito mas mais é pior complexo. mesmo. Eu tava falando pra ele, assim, eu sou jornalista, já lidei muito com jornalista de lá, que me perguntaram coisas assim surreais, que eu faço, cara, não dá, tu é jornalista, não tem a obrigação de saber, tá? Realmente, não tem. Mas joga um Google. Não, Faz uma pesquisa mínima, gente. Hoje em dia sabe, não, tipo, essa cidade, cara, cidade tal, sei lá, não faço ideia, mas deixa eu só ver aqui. Tá tudo certo, entendeu? Mas ficar dizendo, é tudo a mesma coisa. Não sei o que, não sei o que. Vocês têm tudo. Vocês são muito engraçados, vocês do Nordeste, esse sotaque de você. Primeiro, engraçado, né? Já bota ali num ponto de que. E tipo assim, o Nordeste é esse grande lugar. E o que eu acho, tipo assim, o pessoal brinca muito assim, né, nos vídeos. Vocês ficam nessa briga, Sul-Sudeste, Norte-Nordeste, ninguém liga pro Centro-Oeste. O Centro-Oeste ninguém fala nada das confusões que a galera faz Mato Grosso do Sul. Aí eu digo, mesmo, tem que ter algum ator, algum influência aí do Mas tem que ser alguém que se aproprie do Exatamente, que diga, Poxa, gente... cara, tu falou agora uma coisa que... Somos esquecidos completamente, porque fica essa coisa, o Sul e o Sudeste... Centro-Oeste, bora reagir. Exatamente. É que nem o pessoal de Minas. O pessoal de Minas fica, nós somos Sudeste, mas nós somos legal. Nós não somos desse jeito, não. Nós somos pão de queijo, nós somos feijão tropeiro, nós falamos uai. Então, outro mundo. Demais, né? Eu acho muito legal. Acho muito legal. Gosto muito. Não, gente, não tô falando que a gente não gosta de paulista, tá? Não tem nada a ver. Não, gente, eu tenho até amigos que são. Não, brincadeira. Mas, assim, eu acho... isso é uma coisa que eu penso muito, assim. A minha formação acadêmica é em psicologia. Eu sou psicólogo de formação. Eu lembro no final da faculdade, eu enveredei muito para a clínica, né? Então, eu passei um ano atendendo agora, depois de formado. E eu lembro que na época eu estudei muito sobre psicologia das massas e literalmente, o meu TCC, que o pessoal fala, é pro meu TCC. E realmente foi pro meu TCC. Eu fiz um estudo de comédia com psicanálise. Então, que massa. Muito do que eu fiz, do que eu faço, às vezes, até nos espetáculos, quando eu tô escrevendo, quando eu tô dirigindo, é pensar beleza, se eu quiser fazer uma crítica, eu quero criticar de que forma, para que tipo de público, porque eu sei que dependendo de quem aparecer, não vai se identificar ou com a forma ou com o conteúdo em si daquilo que eu tô falando. Então, para mim, é muito importante receber esse feedback nos comentários, que as pessoas realmente se identificam com aquilo que eu tô postando, porque... Eu entendo que, às vezes, a crítica pode soar meio, sei lá, ofensiva. Sim. Eu entendo isso, entendendo como é que funciona a comédia, como é que funciona isso psicologicamente pra gente, como é que isso trabalha na nossa cabeça, e eu sei que isso pode ser um lugar muito sensível, mas uma coisa que eu tento fazer sempre na rede social, pelo menos, é, tipo assim, existe a diferença entre... o personagem que eu tô fazendo, a pessoa que eu sou e que tipo de mensagem que eu quero passar. Sim. Então, do mesmo jeito que eu sei que tem esse tipo de estereótipo que a galera faz do Sudeste com o Nordeste, com o Norte e Nordeste como um todo, eu sei também que tem gente que é daqui que também não liga, que não faz ideia do que eles realmente, tem gente que realmente acha que São Paulo e Rio é o mesmo lugar, sabe? Então, eu sei de tudo isso, mas eu gosto de trazer esse estereótipo porque eu acho que funciona como crítica, funciona como comédia, porque tem muita gente de São Paulo que responde e diz, poxa, pior que é assim mesmo. Pior que de vez em quando quando a gente vê, a gente já falou. A gente já tá, porque realmente tá na nossa cabeça. Então, é uma coisa que pra mim é importante. Eu entendo que de vez em quando tem gente que diz, cara, não se envolve com esse tipo de assunto não, porque é muito polêmico. E eu digo, não, mas vai dar certo, calma. Se vier polêmica, eu explico do mesmo jeito. Eu acho muito legal isso. Eu fiz um vídeo uma vez sobre... Não lembro se foi sobre carnaval, mas foi algo nesse sentido. Ah, não, lembrei. É porque saiu uma matéria uma época atrás de um ator que ele tava dizendo, pô, perdi muitos empregos por ser loiro, branco e hétero. Foi uma atriz, não? A atriz foi recente, mas teve um mais atrás. Uhum. E aí eu fui fazer um vídeo sobre isso. Aí eu falei, olha, eu queria expressar minhas profundas condolências ao fulano de tal, porque eu sinto isso na pele.
Eu também. Se você ligar a televisão hoje, não tem mais gente branca. Não tem mais gente hétero, não tem mais gente loura. Você não encontra mais uma pessoa do olho verde. Isso eu acho que é essa indústria mimizenta que tá destruindo os nossos empregos. Aí eu fiz um vídeo assim. E na legenda eu botei, toda vida que eu faço vídeo assim, o Jairson Macho, pelo amor de Deus, escreve explicitamente que isso é uma ironia. Ninguém lê, né? Só pra te Escreve contar que é uma essa ironia. parte. Aí na legenda eu botei. Vou fazer igual a ele. Tu que tá chegando agora, É, tu sabe que ninguém lê. mas aí eu boto na legenda, contém ironia. A legenda era só isso, contém ironia. Aí veio uma moça e ela respondeu, olha, eu achava que você era diferente. Estou deixando de lhe seguir nesse exato momento. Aí eu, Moça, volte. calma. Nessa época eu tinha 3 mil e poucos seguidores. Foi antes desse negócio. Minha mãe entrou na rede social. Você é burra, tem que desenhar pra você entender a ironia. Aí eita. Aí, quando a minha mãe respondeu o comentário da mulher, veio outros amigos meus de tipo assim, moça, é ironia, não sei o que, tarará. Aí eu perdi a seguidora. Ela não coisou mais, falei. Teve um que eu fiz da Fernanda Torres. A Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Sim. Eu tava assistindo e quando ela ganhou, inclusive eu assisti o filme. Se você não assistiu, assista, é lindíssimo. O Ainda Estou Aqui. E aí eu tava assistindo o Globo de Ouro e ela ganhou. Aí isso era 1 e pouco da manhã. Eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Aí eu voltei com o cinéfilo. Peguei o cinéfilo e eu começo o vídeo, botei uma foto bem grandona da Fernanda Torres atrás de mim e começo o vídeo dizendo assim, gente, eu queria pedir desculpa por ser contra essa maré da Fernanda Torres, mas eu acho que o Globo de Ouro errou. Aí, durante o vídeo, eu digo, eu acho que ela devia ter ganho melhor atriz, melhor filme, melhor edição, melhor diretora, melhor... E faltou um prêmio pro Selton Mello. Cadê a melhor dublagem de Cusco, da Novela do Imperador? Não tem, que eu acho que ele merecia. Ah, mas nem tava concorrendo. Desse é o jeito. Quem perde é o Globo de Ouro. E eu fazia tudo isso no vídeo. E aí eu vi comentários de tipo assim... Oh, Jesus. Esse não viu o filme. Isso aí é essa pessoa. Quem é você pra falar da Fernanda Torres? Doidinho, eles falando da Fernanda Torres. Essa pessoa só assistiu os 2 primeiros segundos do vídeo. Ela não viu o vídeo todo. Mas chegou pra ela aí eu já tava mais safo. Eu disse, tá, já sei como é que funciona a rede social, já sei que isso vai acontecer. Mas o engraçado é que tu vai construindo os vídeos de acordo com o que vai chegando de feedback, né? Tipo exato. assim, gente, se eu chegar com isso aqui de cara, como o povo só assiste o começo, ele não vai entender o resto. Então deixa eu pensar em outra coisa pra começar, pra depois ela entender que eu... Né? Então acho que tu vai nessa construção. E também tem outro ponto que eu não sei se você vai entender como positivo, porque às vezes, assim, tem gente que fala assim, cara, mas viraliza, negativo, é muito bom. E eu fiz, gente, mas eu não acho que é tão bom. Eu me preocuparia muito um vídeo meu virar, tipo, chegaram 50 mil pessoas me odiando, mas estão ali, eu não, né? A gente aprende, como eu falei, né, eu era zerado disso e por mais que... E há bem pouco tempo, e há pouco tempo, então... Eu fui aprendendo algumas coisas. Então, eu entendo hoje que existe a questão do gancho. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas se você não tiver um gancho inicial que funcione, aquele vídeo não vai atingir as pessoas. Então, às vezes, eu tento... Nem sempre eu consigo, obviamente. Mas, no máximo que eu posso, eu tento deixar um gancho de início de vídeo, nem que seja no próprio lettering do vídeo. Por isso que quando eu escrevo, quando eu coloco... o Nordeste falando do Sudeste do jeito que o Sudeste fala do Nordeste, que eu sei que é uma legenda grande, eu coloco isso no vídeo e eu boto ainda pra ele ir entrando devagarzinho. Porque quando eu captei a pessoa, pelo menos 2 segundos dela ler o que é que tá aparecendo. E aí ela entra no vídeo. Então, eu acho que essa parte do gancho é o que eu mais venho... Que eu quebro minha cabeça às vezes. Então, quando eu faço um da Fernanda Torres, dizendo o contrário, é porque eu digo, tá, eu quero pegar essas pessoas... desprevenido que a Fernanda Torres botou todo mundo feliz, não sei o que, e vem um maluco. Que conversa é essa? Metido a crítico. E aí, do mesmo jeito que tem esse comentário da pessoa que diz, isso, não entende nada, tem a pessoa que diz, moço, eu já tava querendo te bater, mas eu vi até o final e concordo. Então, tipo assim... Então, eu também não gostaria de ter um vídeo ou algo no sentido de que eu viralizar pelo negativo. Sim. Não gostaria também. Mas eu também entendo que, às vezes, a internet é muito cruel
ela você tem que meio que própria jogar. entrega. Então, eu tento fazer, na verdade, esse O jogo trabalho. dela, né? Não só do jogo dela, mas também, como eu falei, se eu quiser fazer uma crítica, eu tenho que ser muito pontual naquilo que eu tô fazendo. Porque eu sei que eu vou ter que atingir aquele nicho de pessoas que eu sei que essas pessoas que vão acompanhar o vídeo, elas vão ver até o final, elas vão acompanhar. Então, Entendi. eu preciso saber o que eu tô fazendo para poder atingir aquele público. Então, o meu vídeo que tem mais visualizações é um vídeo que tem 2 milhões e pouco de visualizações. Esse vídeo não me gerou muitos seguidores, porque ele foi um hype do momento, que foi a história na época do P. Diddy, dos Estados Unidos, lá, do rapper que saiu a história de que tinha um... Deixa eu ver aqui. Era meio que Ele tá um- fixado pra gente ver? Não, tá, não, ele tava lá Certo, embaixo. Certo. Que era, no momento, era tipo assim, tinha estourado uma polêmica em Hollywood, que tinha esse rapper que era amigo do Jay-Z, do marido da Beyoncé, que descobriu-se que ele Uhum. fazia coisa errada, cometia sim, crime sim, e tal, sim, não sei o quê. sim. Aí, a história do pedido de coisou. Aí, eu tava em casa, de noite, nem é um horário que eu gosto muito de postar não, mas eu tava de noite, eu tinha voltado, eu gosto de jogar um vôleizinho e tal, tinha voltado do vôlei, eu tava com aquilo na cabeça. Eu tinha feito uma piada na quadra, o pessoal tinha rido. Eu falei, eu vou jogar isso na internet. Aí eu fiz um vídeo que era um lettering bem grandão. Se está estourando esse coisa em Hollywood agora, cadê a única celebridade que conhece todas as pessoas envolvidas nisso? Você sabe quem é? Eu acho que você sabe. O Naldo. Tipo assim, porque o Naldo na época tava dizendo, não, eu conheço, pô, a Madonna eu que trouxe. Eu não sei como é que ele não falou da Lady Gaga ainda. Né? E aí esse vídeo, o pessoal começou a marcar o Naldo. Naldo Bene, Naldo Bene, Naldo Bene, Naldo Bene. Eu dizendo, gente, tomara o pessoal tenha entendido que é brincadeira, que o Naldo, por favor, não leve por esse lado. Pessoal, é brincadeira. Eu acredito, todas as histórias são reais. Eu acredito que você, né? Eu acredito. Então, esse vídeo Ai, gerou meu um Deus. gancho muito forte, pegou um assunto que tava no hype e me gerou muita visualização, mas não me gerou os seguidores. Entendi. Os vídeos do Nordeste, o vídeo que eu fiz da Lady Gaga, o vídeo que eu faço do Vai Ser o Jeito, são os vídeos que me geram seguidores, porque esse é o público que, de fato, entende, capta a mensagem e diz, caramba. Eu já ia te Exatamente. falar isso. É a galera que fala a língua, né? Exato. Mas por falar nisso, que Lady Gaga é inconveniente, viu? Ave Maria, é muito difícil. Acabou com a nossa Copacabana. Não, a pessoa que tava lá, na sua cobertura, querendo só ver o mar. Eu preciso avisar que contém ironia, antes de vocês É. mudarem o podcast. Então contém ironia, tá? Que tava lá. Aí a pessoa queria ver o mar. Aí viu o quê? O êxodo LGBT brasileiro. Que 2 Tinha até milhões piada de e fora que meio. tu disse. Tinha até trans, gente, que tava lá. Arruma de leque, quase derruba os prédios do vento. Já não basta a maresia. Então, tipo assim, esse vídeo foi muito engraçado, porque postei e falei, Lady Gaga, vou apostar em ti. Hashtag Lady Gaga. Poxa, a galera começou a botar. Aí eu ainda falei assim, quem contratou foi o Lula com a Lei Rouanet. Eu tenho certeza que essa mulher meu veio e Deus. essa ruma de LGBT tudinho veio com a Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet é assim, e o meu marido lá no Legendário, graças a Deus. E aí, o Conselho Tutelar barra quem? Meu pastor. O meu The King of the Power. Mas, cadê que o Conselho Tutelar vê essa ruma de gay aqui na praia? Não vê. Aí, tipo assim, fiz o vídeo, postei e tal. Aí uma porrada de gente, mas a Lei Rouanet, não sei o que, eu digo, toda vida sobra pra coitada da Lei Rouanet. Gente, eu aprovo Lei Rouanet, tem 4 anos, todos os anos, eu não consegui um centavo de... Alô, Lei Rouanet! Lula, se você tiver alguma influência, me dá dinheiro pra eu fazer peça que eu tenho, eu preciso pra sobreviver. Porque até agora, nada, por favor. Rapaz, Fica aqui meu desabafo, desculpa, não, Lada. pode falar. Me empolguei aqui. Eu preciso de dinheiro da Lei Rouanet que eu não consigo. Alguma empresa, por favor, me ajude. Eu tenho projetos ótimos, entendeu? Vou empregar uma galera, mas não consigo um centavo. Aprovo, mas não consigo um centavo. Como é que é isso aí, hein? Pra pessoa entender. Mas falando sério agora, Exato. muita gente, como é que funciona? Olha- Como é que é aprovar e não receber? Horrível. Tá, mas... É triste demais, porque a gente se enche de esperança, sabe, Alana? A gente sem esperança faz um portfólio, bota as cotas de patrocínio, bota as contrapartidas, faz tudo. Envia pra empresa, a empresa assim, perdoe, na volta a gente compra. Tipo, quando responde... Ei, os mas dá um e-mails, trabalhaço, dá um trabalho. né? Olha, assim, várias vezes já falaram isso. Acho que um vídeo da Denise Fraga que viralizou falando isso, acho que não sei se foi no Roda Viva ou se foi no programa da
ela até apresentar, Cissa Guimarães, que é tipo assim, gente, Lei Rouanet é o quê? Eu vou escrever um projeto, tem inúmeros parâmetros que eu tenho que cumprir, eu tenho que botar qual o artigo como é que aquela lei se encaixa naquele artigo, naquele negócio, e eu tenho que fazer eu preciso conhecer exatamente o meu evento antes do evento, então eu já tenho que botar quantas pessoas eu estou querendo atingir, tem que ter orçamento de tudo que você imaginar. E todo orçamento, que talvez as pessoas não saibam disso, todo orçamento que a gente registra e ultrapassa o teto do ministério, ele obrigatoriamente tem que ser justificado. Eu tenho que botar a justificativa do porquê que aquilo está ultrapassando o valor que o ministério permite. Então a gente faz, aí manda... Na elaboração do projeto já vem uma ansiedade, né? É antes, é tudo, eu tô falando de um ano antes de eu pensar, eu preciso colocar esse projeto. Um ano antes eu escrevo o projeto. Então, eu tenho que ter tudo isso em mente. Depois que eu faço isso, eu espero, pode ser até 3 meses do Ministério, se não tiver nenhuma correção para fazer. Porque se tiver, ele diz, corrija aqui, 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 aqui. Aí eu espero para receber um número de autorização. Aí, em cima desse número, depois sai no Diário Oficial. Quando sai no Diário Oficial, eu posso finalmente ir na empresa e dizer, olá, empresa, bom dia. É aqui o meu projeto. Tá aqui suas contrapartidas, tá aqui as cotas de patrocínio, eu vou empregar tantas pessoas, vai ter acessibilidade, vai ser gratuito, vai ser assim assado, nós vamos rodar em teatros públicos, eu tô lhe pedindo, sei lá, 100 mil reais. Aí a empresa diz, tem global? Aí eu digo, serve eu passei, eu tenho 6 minutos de tela no Milagre do Destino. Daí aí a pessoa, responde com tipo... Quando responde, é tipo, não, nós já reservamos todo o nosso financeiro, ou então não tem grana agora, ou então nem responde. Então, assim, é muita burocracia, gente. E além de uma humilhação também, amigo. Mas isso aí é normal. Pra quem é artista, isso aí, pra quem é ator... O pessoal fala, tipo assim... Bote o jornalismo no meio disso, viu? Eu vou falar da minha parte, eu sei a minha, não sei o resto. Mas, tipo assim, eu ainda sou da parte que as pessoas veem. Por exemplo, quando você pode até ir pouco, mas se você vai pro teatro, você vê o ator, a atriz em cena, claro. Você vê aquela pessoa. Eu fico pensando em quem é artista plástico, em quem é artista visual, em quem trabalha com desenho, que tipo assim, é um trabalho que você não sabe quem é aquela pessoa. Então assim, toda essa questão, ela é muito mais complexa do que, às vezes, dá o entender do senso comum. Entendi. Porque, sei lá, a Cláudia Raia conseguiu não sei o que. Gente, a Lei Rouanet, no fim das contas, quem escolhe o que vai acontecer ou não são as empresas. O ministério ele só diz assim, tá aqui, você está aprovado, mas a partir de agora te vira, meu irmão, vai atrás do teu dinheiro. Então eu chego na empresa, a empresa... E detalhe, para cada vez que eu chego numa empresa e a empresa me dá um patrocínio, salvo engano, isso era antes da pandemia, não sei como tá agora, mas tipo assim, salvo engano, antes da pandemia, para cada R$1 que a empresa dava, gerava R$3 de dinheiro no cofre do contribuinte, do governo. Então, tipo assim, para cada R$1 que é investido, voltam 3. Então, o mercado em si da Lei Rouanet, ele funciona financeiramente também. O problema é que existem pontos que precisam melhorar, tudo bem, eu concordo com isso, mas fica essa coisa do discurso de... Lei Rouanet, não sei o quê. É um discurso de massa, sem entendimento, que a pessoa repete o que viu o tio falando dentro que é tipo do grupo de WhatsApp, que é o que acontece quando eu vejo um jogo do Ceará que eu fico com raiva e eu penso que eu sei mais que o técnico. Que eu não sei, mas eu fico, ele devia ter mudado esse cara. Tira esse, bota esse, troca esse. Que desgraça de time é esse que toma gol toda vida nos acréscimos, que me dá... Desculpa, mais um desabafo. Que ódio que me dá, às vezes, do meu time, mas eu amo. Então, entendeu? Então a gente... tem essa coisa de, às vezes, a gente opina na vida, mas tem opiniões, gente, que para determinadas áreas... nós somos formados por WhatsApp e também formados pelo Instagram. Um beijo. Exato. Inclusive, no Instagram, gente, tudo que eu posto é ficção, tá? Então, quando eu falo da Lady Gaga, é brincadeira, é ironia e tudo. Pode ficar tranquilo. Quando for sério, eu falo. Vou dizer um dia eu fazer, gente, isso é sério. Inclusive, sério. Um beijo pra Tata Werneck, que me segue. Caraca. Um belo dia eu acordei com a Tata Werneck me seguindo, eu falei... A Tata Werneck tá me seguindo?
Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, oxe, a Tata Werneck tá me seguindo. Aí ela me respondeu. Não. Ela respondeu. O quê? Como se não bastasse. Ué, doido, Taca peraí. esse print na tela. Tata Werneck. Agora, se ela não comentar... Pô, se ela tiver parado de me seguir, vai ser chatão, né? Vai ser muito chato. Não, ó, tá aqui, ó. Tata Werneck está me seguindo. Não, Alô, Tata Werneck. Ei, já me manda esse print que a gente vai botar aqui. Ó. Vamos enaltecer. No dia eu falei assim, ó. Acordei com isso. Uma das melhores atrizes da atualidade tá me seguindo. Tata Werneck tá me seguindo. Ela respondeu com um emojizinho. Eu falei, não acreditei. Aí ela, eu te segui 3h30 da manhã. Isso tem mais valor ainda. Eu estava sóbria e feia. Não acredito. Meu Deus do céu. Aí depois que ela falou, foi muito bonitinho. Ela falou, não, é que eu acordo pra rezar, acabo perdendo o sono, às vezes tenho hábitos de senhora. E aí o teu vídeo apareceu pra mim. Falei, Tata Werneck, um beijo pra você, querido. Se quiser lá do Lady Night, eu vou e tranquilo, tá? Fechou. Vamos fazer essa hashtag. A gente... Ei, mas ela é muito maravilhosa e ela tem, assim, ela tem uma consciência muito legal de muita coisa, né? Eu gosto muito da Tata. A gente vê que ela é aquela gaiata, né, por natureza, mas ela tem um senso crítico que você consegue definir quando ela realmente tá falando sério, né, ali. Tipo, eu não vejo ela fazendo isso, obviamente, no Lady Night, né? Sim. Não, o quadro que ela faz com as profissões, puxa, a vida é fantástica. Gente, e o que mais me impressiona naquela mulher é o time dela. Ela é muito boa. Como é que ela é rápida de pegar um gancho e quando ela vê que não foi engraçado, ela já passou, já pulou, já ficou pra trás. É muito Ela boa, é Tata. Eu sou muito, muito fã dela. Assim, eu gosto muito de comédia. Eu tenho até mais facilidade pra escrever, mas, gente, se for drama, me chama. Eu faço também, tá? Filme de drama, eu tô... Olha aí. Inclusive, vamos falar agora, né, do Milagre do Destino, que você não é comédia. Você tá ali... Não é, exatamente. Né, você tá ali não é nenhum drama. O drama é a história, Exato. É um drama. Mas você tá ali num personagem, digamos, comum, né? Não tem uma veia... Eu sou um repórter. O meu personagem chama Ivan. E assim, eu faço um núcleo de jornalista que é amigos da personagem, que é a Marília, mas que... A Marília é o nome da personagem no filme, mas que é a história da Marina. Que, assim, pra quem não conhece, tudo... O pessoal daqui já conhece, né? Você que assiste o Pode Dizer, você tem que conhecer. Tem que porque a Marina gabaritar já aqui as veio coisas. aqui. A irmã dela também é um dos episódios mais assistidos, inclusive. Marina Alves, só contextualizar rapidinho, nossa colega de trabalho, repórter da TV Verdes Mares, descobriu que, né, ia precisar de uma doadora de medula, né, por causa do câncer. E encontrou simplesmente uma irmã que ela não sabia que tinha. E era a enfermeira dela. É surreal, mas vai assistir lá depois Milagre do Destino. É o tipo da história... Eu lembro quando a gente pegou o roteiro pra ler, a gente ficou, gente, se essa história... A gente só assiste o filme, a gente nem sabe o que é. Eu cheguei um dia no cinema assistir, eu digo, que mentirada. Isso aí não existe nem a pau. Não é, parece... E é verdade a história. Não, e parece assim, aquele Sessão da Tarde. Nossa, que coisa exagerada. Forçaram a barra, isso aí nunca ia acontecer. E aí foi muito legal, assim, fazer, porque... Como eu falei, né? Tipo, eu tava meio sumido das coisas, eu tava muito na rede social, mas fazia muito tempo que eu não fazia um projeto de audiovisual. E aí... apareceu o post no Instagram, mandei o vídeo. Daniel, venha fazer o teste presencial. Fui fazer o teste presencial, fiz o teste e foi aprovado. Gente, tá vendo, né? Teste. Muitas vezes pensa que é só assim, eu te conheço. É muito teste, cara. A gente faz muito teste. A maioria dos testes que eu fiz eu não passei, não. Tu é doido. Se eu tivesse passado em todos que eu tivesse feito, tava feito já. E esse foi teste também. Esse foi teste também. A gente... Como foi o teste? Teve alguma cena específica? Eu tinha que fazer... Me mandaram 2 textos, né? Um texto era um texto de reportagem, tipo, eu na frente do Emoce, falando sobre doação de medula, então era uma coisa mais jornalística, mais formal. E tinha um outro texto que era um texto na redação, que era pós chegada da Marina de uma matéria. Que era uma matéria que ela se engasgava com a tapioca e eu tirava onda com ela. Eu e o outro, inclusive um abraço pro Tepe, que fez o outro jornalista, que a gente tava no mesmo núcleo, e a gente, nessa cena era eu e ele tirando onda com a Marina, tipo, ih, rapaz, pessoal, tu viu que tu engasgada com a tapioca, já deu não sei quantas milhões de visualizações e tal, tá viralizado e tudo, e aí o final do texto era tipo, o público gostou, mas e a chefa? Será que ela tá satisfeita com isso? Então, eram esses 2 textos que eu tinha que fazer. E eu tenho certeza absoluta que eu só passei porque eu improvisei uma besteirinha. O que foi? Porque a gente não vê, né?
assim, pra quem acompanha o podcast e não tem esse tipo de noção, porque não é obrigado a saber, quando a gente faz teste pra coisa de TV ou cinema, o diretor, ele fica na nossa frente, ou a banca, quem seja, a gente fica olhando ou pra uma câmera ou pra um referencial do lado da câmera, mas a gente não se vê no monitor. Então a gente não sabe se a gente tá indo bem ou se a gente tá indo mal, porque a gente não tem a noção de como que a gente tá aparecendo na câmera. Só quem vê é a galera da banca. Em todo teste, isso Em todos de audiovisual que eu fiz são assim. De vez em quando tem, às vezes uma TV que é do lado, tipo aqui, que você... Mas se você ficar olhando pra TV, você não vai fazer o teste que preste. Então, eu acho que é bem proporcional, né? Via de regra, é assim que funciona. E aí, o diretor tava lá, botou aqui tudo, ação, quando quiser. Aí eu fui fazer o texto. Aí quando chegou na parte do... Mas e a chefa, será que ela gostou? Aí eu olhando aqui, né, como se a câmera fosse você e eu olhando um pouquinho pra cá. Então, fazer aqui, a câmera aqui e eu olhando um pouquinho pra cá. E eu dizendo, pois é, Marília, mas e a chefa, será que ela gostou? Aí, eita, pô, apareceu. Menino, parece a loura do banheiro. A gente fala, o diabo aparece. Tudo bom, chefe? Boa tarde, né? Eu fiz isso. Quando eu fiz isso, o diretor começou a rir. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus, deu certo. Porque tem gente que não gosta de improviso em teste. Sim. Você tem que falar tal qual ele tá no texto. Quando eu fiz, que ele riu, eu aliviei. Aí ele, vamos pro texto do Emócio agora, que é mais jornalístico. Esse aí, pra mim, já deu. Ai, tá bom. Aí fui pro tal. Quando, beleza. Daniel, você foi aprovado. Detalhe, na semana que a gente recebeu a resposta, segunda-feira eu comecei a receber mensagem dos meus amigos. Ei, recebi um e-mail que eu não passei. Terça-feira, mais gente. Ei, recebi e-mail que eu não passei. Quarta-feira, ei, recebi e-mail que eu não passei. E tu não recebeu eu não tinha recebido esse e-mail não ainda. Passou, que né? não tinha passado. Que não chegue. Aí eu, Maria. Aí quinta-feira, o produtor de elenco, que é de uma plataforma chamada Opa, o diretor de casting, Paulo Paredes, o nome dele. Ele me ligou. Daniel, cara, você foi aprovado pra fazer o personagem do Ivan, tá lá no Milagre do Destino e tal, não sei o quê. E assim, na hora eu falei, é sério, cara? Sério, velho. Passou, parabéns e tal, não sei o que, o pessoal te adorou. Vão entrar agora em contato com a produção local pra questão de cronograma, direitinho e tudo. Aí eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente vai com toda a esperança e expectativa do mundo. Mas quando eu começo a receber as mensagens dos meus amigos que são bons, que não estão passando, eu digo, vixe, azedou pra mim. E é Globo, isso aí, vamos botar qualquer ator, atriz depois e tudo. E aí passei, e aí fui pra leitura do texto, a primeiro dia, né, do núcleo. Aí tava lá eu, o Tepe, a outra atriz que fazia a Dani, que fazia a Marina, a equipe da produção e tal, a Aline, que fazia a chefa, e o diretor, o Alexandre Klemperer. Junto com o Diogo, Rafael Diogo, com o roteirista, o Vinícius Bozo, que era roteirista, e a gente foi ler o nosso núcleo. Quando eu fui ler... essa galera toda, um beijo pra todo mundo. Quando eu fui ler minha parte, o diretor, o Alexandre, ele falou assim, cara, faz exatamente o que você fez no teste. Eu quero aquele improviso, aquela coisa. Eu falei, graças a Deus. Então foi o improviso que deu certo pra mim. Gente, a loura do banheiro é muito realidade da nossa vida. Né, não? E no texto, que sacada, no texto ela aparecia ela não aparecia, né, e tudo, mas eu falei, pô, vou botar que ela tá aparecendo. Eu falei, eita, diabo, a loura do banheiro. Falou impressionante. Aí eu ainda fiz boa tarde, como é que tá a senhora? Tipo assim, e aí fomos, muito e aí, tipo assim, começou o processo de gravação. Eu não conhecia a Marina, tipo assim... Nem a história dela, obviamente. Não, a gente sabia da história, porque a história tinha passado no Fantástico e tudo. E o Alexandre, que era o diretor, ele pediu pra gente. Ele falou, pessoal, eu não queria que vocês imitassem a vida real. Eu queria que a gente construísse uma coisa nossa, tudo bem, é inspirado na história dela, mas é nosso. Né? Então, não precisa vocês se preocuparem em conhecer quem é a pessoa que você tá fazendo na vida real, pra saber como é que ele anda, como é que fala, como é que não sei o que. Eu quero uma coisa mais... A gente cria. Aí, tudo bem. E aí, teve uma das diárias de gravação, foi uma gravação na Verdes Mares, aí chegou a Marina. Ninguém tava esperando a Marina chegar. Do nada ela chega, e aí todo mundo, meu Deus, a Marina chegou, e a gente não sabia o que fazer. Vocês não sabiam? No dia que ela gravou a cena? Se alguém sabia, eu não sabia. Não falaram pra mim, o Tepe não sabia. Dizia, eita, a Marina apareceu. Do nada. Não sabia porque a Dani, que fazia ela, não sabia. A Dani quase se borrou toda quando viu a Marina lá, que ela disse, agora eu não sei o que eu faço. É pra eu fazer do jeito que eu já tô fazendo? E detalhe, teve uma gravação de uma cena que ela acompanhou dentro do set. Então ela ficou e depois a Dani falou pra mim, a gente fiquei
meu Deus do céu, Horrível, eu tô você tá fazendo pensando. ela tá me vendo, e se ela disser, eu não mexo o cabelo assim, eu mexo o cabelo de outro jeito, né? Eu digo, eita. É Mas pesado. mas assim, foi muito legal. Ela tem uma energia muito boa, assim, eu tive esse contato com ela no dia da gravação e no dia da pré-estreia, que a pessoa da Verdes Mares fez uma pré-estreia no Iguatemi, na sala de cinema, e a gente foi, ela tava lá, fez um discurso muito bonito e tudo. E como tu falou, assim, a história dela é uma loucura positiva, né? Porque surreal. você chegar a ponto de descobrir que precisa de um transplante de medula e a sua enfermeira é sua irmã. Tipo assim, Não, é muito surreal, né? e assim, gente, Daniel, tá contando a história aqui. Gente, o filme é muito bonito, vale a pena. Eu tô contando a história porque essa Mas história. não é spoiler, Não tá, é spoiler, a gente? história dela saiu no É uma Fantástico inspiração, e tudo. Então, mas tá na Globoplay ainda. Assistam, é muito bonito. São 52 minutos de filme, então aproveita aí a hora do seu almoço aí, a hora do negócio, no fim da noite. E ficou, semana, gente, um tempão em primeiríssimo lugar, na viu? A Globoplay. galera comprou a ideia do filme, o Ceará inteiro acordado até não Foi. sei que horas. O pessoal cochilando e assistindo o filme, porque foi muito tarde, Dois né? grandes momentos de repercussão. O Milagre do Destino e a vitória da Renata agora no Big Brother. Foi mesmo, viu? O Ceará... O pessoal é aquela doido. coisa, vocês vão ter que Eu engolir, comprou né? a ideia, meu irmão, agora vocês aguentam também. E você falou da questão de não ser igual, que muita gente até fica se perguntando, né? Mas você... É porque assim, gente, os meninos que eles fazem, né? O TEP, que inclusive trabalhou na TV Verdes Mares, Exatamente. apresentando o Partiu, se não me engano. Acho que era o Era. Partiu que ele apresentava. O TEP trabalhou lá, e aí os nomes, né? São parecidos com os nomes, né? A Marina Alves tem... Virou Marília. Virou Marília. Aí tem o Alisson e o Isaac, que são meus amigos também, que detalhe, eles também tiveram que a gente tem um episódio com os dois juntos, Olha ó. aí. Lá atrás a gente nem imaginou que ia ter essa história de filme. A gente tem lá no começo do podcast, depois vocês vão lá. A Alisson Ferreira e também o Isaac Macedo, os dois aqui no podcast. Eles fizeram juntos. E os meninos, eles ficam. A gente que conhece fica assim, mas ele é quem? Porque o Alisson é mais parecido com um, mas o outro tem um nome parecido, entendeu? Que Então aí a ideia foi essa mesmo, foi dar uma misturada, né? Exatamente. Então, você tinha, como falou, né? Era o Alisson e o Isaac. No filme era o Anderson e o Ivan. Então assim, fica parecido o nome, pois mas esteticamente, eu acho que talvez o TEP seria mais o... eu acredito né? que sim. Mas, tipo, foi uma questão que... Mas você é quem? Calma, gente. Eu sou o que começa com o I. Eu sou o Ivan, então na vida real eu sou o Isaac. Deveria ser o Isaac, mas na verdade eu sou o Halisson. Que é com H também, né? Ele. Pois é. Mas só confundiu tudo, tu sabe, né? Mas, gente, tá lá na Globoplay. Quem quiser ficar desconfuso, é só ir lá assistir que vai dar tudo certo. Vocês vão saber bem direitinho quem que eu sou. E tem uma sacada muito legal, que isso aí vocês pegaram a referência, né? Quando tu chama a... De Lindinha. De Lindinha, né? Porque... Foi uma coisa que o Rafael botou no roteiro. Só que a gente não sabia. A gente pensava que era tipo assim, Lindinha de Melinda, né? Aí na leitura foi que ele falou. Ele disse, gente, Lindinha, porque eles três se chamavam de Lindinha, Docinho e Florzinha, que eram as meninas superpoderosas. Entendi. É porque ela caiu logo no Lindinha, que é o... Né? Se fosse Docinho... Talvez não ia dar, não, gente. É tudo apelido, né? Mas assim, quando ele falou, o Rafael, aí a gente falou, entendi. Então, é tanto que só tinha uma vez que falava, e no filme a gente acabou botando em outra fala também dele, por conta de saber que não era mais só um jeito de tratar, era realmente uma piada interna entre eles três, que são muito amigos na vida real, né? E assim, mas foi muito, o processo de gravação, ele pra mim, pelo menos, foi muito divertido, porque apesar de ser uma história... E é um processo mais rápido, né? Assim, e o filme, como foi uma coisa meio... Gente, a gente precisa entregar esse projeto, porque ele vai iniciar... A gente gravou em novembro do ano passado, né? Eu fiquei de cara quando eu vi o negócio. Já tá editado. O quê? Gravamos em novembro, o filme Quantos estreou... dias? Ao todo, salvo engano, foram 10 ou 11 diárias. Que isso, gente? Eu gravei em 5 dias e o resto... E detalhe, tinha gravação no hospital. Então a gente teve que ir pra um hospital que estava funcionando. Foi pra uma ala que tava super... Eu acho que foi o São Raimundo, salvo engano. Tava uma ala mais tranquila e o diretor morrendo preocupado que, tipo assim, a qualquer momento a gente podia precisar sair do quarto pra entrar um paciente de verdade, né? E aí todas as coisas de hospital foram gravadas no mesmo dia. E aí teve dia que... Naquele final de ano ali, teve um dia que teve umas chuvas muito fortes, então
Ainda tinha essa questão da gente tentar fugir da chuva, mas deu certo, no fim das contas. As gravações no hospital foram tranquilas. E o Alexandre, o diretor, a gente até ficou... Esse diretor é bom, mas ele é doido, viu? Porque normalmente você grava 2 ou 3 takes pra ter ali, sabe? Mesmo que o primeiro já funcionou. Mas vamos gravar mais 2? E ele ia no valendo. Ele ia no primeiro. É, Primeiro man. funcionou. Tá, ó, desmonta. Vamos pro outro lado. Pra gente que tá gravando é ótimo, porque, tipo assim, pô, encerrou, vamos pra próxima. Mas eu lembro de ver comentários. Se a câmera assim, tremer R$1. Ou então, numa dessa, de um notebook pro outro, a imagem corromper, pronto, acabou-se a cena que a gente tinha gravado. Mas, tipo assim, o Alexandre... Confiante o bicho, Mas né? também porque ele fazia a gente se sentir muito confiante. Ele dava muita tranquilidade pra gente, de tipo assim, pessoal, eu sei que tem um texto, o Rafael acompanha as gravações, o Vinícius acompanha as gravações, mas assim, fiquem tranquilos, vocês sabem o texto. Vai ter momentos que eu vou dizer, conversem normal. Tirem do texto um pouquinho e conversem normal pra dar esse ar de espontaneidade dos 3 amigos e não sei o quê. Então, vocês têm o texto já, então é tranquilo. Então, quando ele dava essa liberdade pra gente fazia, fique claro, a gente fazia um ensaio antes. Então, não era como se a primeira vez que a gente chegou, não. Então, as câmeras montadas, a gente ia pro ensaio. Beleza, montou, vamos testar um ensaio. Fazia um ensaio. Aí ele corrigiu o que precisava ser corrigido em ensaio. Ó, essa fala aqui, ou então vira um pouquinho mais pra cá, que é a câmera que você tá cobrindo a outra atriz, o outro ator, então cuidado com as mãos, questão de continuidade, tudo, não sei o quê. Beleza. Na hora do gravar, a gente já tava muito à vontade. A gente já tava muito confortável com o que ia acontecer na cena, já sabia o beabá do que ia acontecer. Então, realmente, do take 1, prestou. Acabou-se. E o que era mais louco pra mim, a gente só acompanha as gravações do nosso núcleo. Sim. Então, até de fato a pré-estreia, eu não fazia ideia de como tava ficando o filme. Isso é que eu queria te perguntar. Muita gente pergunta isso. Gente, vocês só veem no dia da estreia? Não sei o Puxa quê. vida. Assim, eu acredito que talvez, sei lá, se você também é produtor do filme, mas no meu caso, eu era ator de um núcleo específico, né? Uhum. Então, eu só conhecia. É tanto que a gente, quando lê o roteiro em equipe, a gente só lê o roteiro com o nosso núcleo. A gente não. Tu entendeu a história todinha? A gente tinha o roteiro de tudo, a gente tinha o roteiro de Sim. tudo. Mas a gente não acompanha as Claro. gravações. Então, a cena que era, sei lá, uma cena na Na beira da praia. praia. Se tava ficando boa, se não tava, a gente não fazia ideia. Se trocou, se não trocou, não fazia E ideia de como nada. foi ver tudo Quando eu pronto? ouvi, eu falei, caraca, a direção de fotografia, acho que era o Telmo Maia, salvo engano o nome dele. É linda a fotografia do filme. É muito bonita a fotografia. Tipo assim, foi realmente, é um trabalho que você diz, poxa, foi muito bem pensado o que aconteceu aqui. Então, o filme ficou muito bonito, os encaixes de uma cena pra outra ficaram muito bonitos, a maquiagem da Dani, porque passa o tempo, como é um transplante, então ela ficou careca. Surreal. Não vou dizer nada, mas tipo assim, a transformação que a galera da maquiagem fez, o Netinho e toda a equipe fizeram com a Dani pra ela ficar careca no filme, poxa, é muito bonito. E o cuidado da direção em filmar essa cena de um jeito específico pra passar. Não tinha a dramaticidade daquela cena da Carolina Dickman em Laços de Família, Sim. mas porque o encaixe como a cena foi colocada tinha uma vibe diferente, de tipo assim, a Carolina Dickman tava ali, vou morrer e tal. No caso do que o Alexandre fez no filme, já era uma coisa mais de tipo Tenho assim, esperança, eu eu vou vou. aceitar pra poder lutar e ir pra cima dessa questão pra gente poder vencer. Então, a vibe da cena era um pouquinho diferente, mas, assim, a forma como foi filmado, os ângulos, a trilha sonora do filme é muito A bonita, iluminação, é né? muito bonito, assim, o que conseguiram fazer, e, assim, é muito engraçado que câmera é uma coisa muito específica, porque quem assiste, às vezes tá assistindo e tá lindo, mas a gente tá assim, ó, gravando. A gente tá todo torto, a gente tá num Entendi. ângulo que pra gente é meio desconfortável, de tipo, uma cena em banheiro. A entrada do banheiro era pro outro lado, mas a gente deu a entender que era entrando de outro lugar, Aham. escondia um pouquinho aqui, escondia um pouquinho ali e vral, entrava, entendeu? Então tem um pouco essa questão. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi, assim, de... Não
Não que eu duvidasse, não, mas era de curiosidade mesmo. E a gente Claro. fica ansioso de dizer, caramba, como será que tá ficando a cena A, a cena B? E ficou muito bonito. Assim, de verdade. Eu lembro que enfim, minha mãe assistiu, meu pai assistiu e tudo. E eles eram, pô, que filme bonito, cara. Tipo, a história dela. E aí, esse choque de tipo, isso aconteceu de verdade? Eu digo, gente, aconteceu. É surreal, né? E Tem. você, que sabia por alto, como a maioria Aham. das pessoas, quando você entendeu o que aconteceu ali com ela? Não, É surreal. eu disse, gente, isso não, isso é. Só acredito quando eu ver a Mari naquele, né? Que, tipo assim, não é possível. Mas, tipo assim, quando a gente vê, pelo menos eu, né? Eu vou falar por mim. Quando eu vi o texto e conversei com as pessoas e entendi o que estava acontecendo, de como de fato foi, porque no período ela ainda estava, na história real, isso aconteceu ainda dentro da pandemia, então ainda tinha esse agravante dela estar fazendo um tratamento com todo mundo pegando Covid. Era. Então, assim, eu achei, assim, como achei muito surreal no sentido de Era um você roteiro que jura que é uma mentira se aquilo. tivesse descrito, o povo ia dizer, minha Não não, tem né? condição daquilo ser verdade. E eu achei muito legal porque foi leve no momento que precisava ser leve, foi dramático no momento que precisava ser dramático, foi inspirador no momento que precisava ser inspirador. E o resultado como um todo foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu já conhecia de ano, eu nunca tinha trabalhado. Por exemplo, a Roberta Vermont. A gente trabalhou. Não gravamos cena junto, Maravilhosa. acho que gravamos uma cena, nem lembro agora. Mas, tipo assim, eu conheço o trabalho da Roberta há muitos anos. Ela é uma A gente pancada, chegou viu? a gravar 11 anos atrás um piloto de um projeto que nunca saiu. E a gente tá lá e tudo, não sei como a gente divide tela. Eu sou muito fã da Roberta, acho a Roberta uma excelente atriz. Fora, por exemplo, o meu núcleo, o próprio Aminotep, A tipo Dani assim, também, né? a Dani e a Raíza que eu não Sim. conhecia, tipo, assim, a Dani é nascida em Fortaleza, ela fez carreira pelo Sudeste, trabalhava como modelo também, não sei se ainda trabalha, acredito que sim. E, tipo assim, foi muito legal conhecer essa galera e trocar ideia e abrir um pouco esse leque de experiências também, sabe? Própria equipe de produção, eu gosto muito de fazer amizade com a galera da técnica, da produção, assim, de conversar. Um beijo pra Érica, que tava cuidando da gente lá na produção, pra Silmara também, a galera que É cuidou dessa muita parte. gente por Nossa trás, senhora, é né? muita gente. Equipe de direção de arte, figurino. E você tem, porque assim, você não é só ator. Nesse trabalho específico, você estava como ator, né? Que Isso. eu acho que, Ai, inclusive, como te é bom ser tira. só ator. Eu ia Valha, te meu Deus do dizer céu, é isso. bom Gente, demais. deve ser bom demais fazer uma coisa só, É né? muito Porque, bom. por exemplo, aqui eu produzo, eu faço um monte de coisa, eu edito também algumas coisas. Olha Então, aí. assim, é muito bom você só apresentar. Não é Né? fácil. Se fosse só pra apresentar, já não Não. seria fácil. Então, Mas você a gente teve faz que. tanta coisa, Tu né? é doido. E aí, eu ia te perguntar isso. Você tem preferência por alguma função específica? Sim, assim, eu gosto de atuar. Uhum. Ponto, eu gosto muito de atuar. Mas você tem que acabar fazendo outras coisas também, né? Eu tenho tomado gosto por dirigir. Aos poucos, assim, né? A direção é uma coisa que é mais nova na minha vida, Aham. mas eu sinto que é um caminho que dá pra eu trilhar. Ainda preciso estudar mais, obviamente, mas é um caminho que dá pra eu trilhar. Mas como tu falou, assim, eu gosto de escrever. Não é nem agora só na rede social, não. As Sim, já peças é que uma eu coisa bem. boto são peças que eu escrevo. Então, a gente, enquanto grupo, realmente a gente já fez e faz de tudo nos espetáculos. Quando a gente tinha canal de YouTube, era tipo assim, a nossa rotina era... A gente tinha 2 pessoas no nosso grupo que estudavam na Unifor, na época, no curso de cinema da Unifor. E os alunos eles podem alugar material para o fim de semana para trabalhos próprios. Isso era uma política normal da Uhum. faculdade. E aí, esses 2 alunos alugavam, aí eu ia na Unifor, enchia o carro, câmera, luz, tripé, o que tivesse. Tava tudo dentro do carro. Aí a gente ia pra... Isso era uma quinta-feira. Sexta, sábado, domingo, gravando, às vezes às vezes 2, às vezes 3 dias. Aí gravava, às vezes, no Aquavilha, às vezes na minha casa, às vezes na casa do Jairus, às vezes na casa do Roberto, às vezes na casa... Tudo é cenário. Tudo, e fazia e tal, não sei o quê. Um vídeo de 1 minuto e meio que a gente passava 3 horas e meia, 4 horas gravando. E aí gravava e tal, não sei o que. Aí saía, aí segunda-feira eu ia devolver o material na Unifor, descarregava o carro. Terça-feira lá ia lá pra Barra do Ceará, na casa do Jato, pra gente editar os vídeos. Aí eu aprendi muita coisa de edição na época com ele.
E a gente fazia os vídeos, quinta-feira postava, e na quarta eu já escrevi os roteiros, porque sexta eu já tinha que buscar material de novo, e não sei o que e tal. E isso se estende no teatro. Eu tô com um espetáculo, eu digo que eu tô com um espetáculo, a gente tá sem data nesse momento, mas esse é um espetáculo que eu ainda vou fazer esse ano algumas vezes. Pronto, aproveita pra falar dele também. Chama Pequenos Contos, um musical de amor e sofrência. Então a gente trabalha pequenas histórias, e o que costura as histórias é a trilha sonora com músicas de forró, de sertanejo, que a gente tira as músicas de contexto. Então, uma cena que acontece no espetáculo, que não tem problema de eu dizer tranquilo, que é, por exemplo, Dois Amores, Duas Paixões do Calcinha Preta. Duas paixões, dois amores, yeah. é loucura que Exato. somente o coração. Essa não posso música... cantar, gente, porque senão o YouTube derruba. Essa música, ela tá dentro de um contexto de duas vendedoras de plano de internet querendo vender para um cliente. E o cliente tendo que escolher entre uma delas. Meu Deus do céu. Então a gente... Gente, o que passa na cabeça de... Como Ai, vivem? gente, Como olha, vivem? O que complexo. comem? Aí a gente tem outras músicas que são fora desse contexto. Eu quero... Aí esse espetáculo chama... Aí tem essas histórias e a gente mas eu quero saber da história dos dois amores. Não pode não, calma. Não, mas ó... Aí tipo assim, a história da cena são as duas vendedoras e a gente bota... Elas estão vendendo um chip de internet. Elas estão vendendo um plano de pacote de internet. Certo. E aí chega o cliente, só que o cliente já tem combinado com uma das vendedoras que ia fazer o pacote com ela. Só que quando tem a ligação... Tá numa conferência, diz, pô, você é minha vendedora favorita. Aí a outra fala, como é que é? Nós combinamos. Você disse que só eu vendo as coisas pra você aqui nessa empresa, que você tá comigo no cadastro há muito tempo. Peguei. Que história é essa? Aí ele fala, eu posso fazer com as duas? Aí fala, não. Aí é igual começar a música, ou ela ou eu. Aí começa, ele cantando, não posso, né? Não pode cantar. Mas, então a gente tem... É uma ligação a música, né? Você tem que decidir agora. Exatamente. Ou ela, ou eu. Exatamente. Muito bom. Aí a que perde a disputa, tem a sequência, um solo que ela canta Por que não ver do Limão com Mel? Não, triste. gente, que ela manda um tanto que eu te amei, fala pra mim que o nosso amor não foi em vão. E tipo assim... Só que é no contexto de perdi o cliente, não perdi um amor de verdade. Que sensacional, então a gente brinca muito com essa... A gente tem músicas que são mais tradicionais dentro da caixinha. Então tem o pedido de namoro, que é com a música Quer Namorar Comigo. Mas a cena a gente trabalha pra extrapolar a situação, pra que fique mais engraçado, né? E aí esse espetáculo... Inclusive, se você quiser seguir também, @espetáculo.pequenoscontos. Tá lá no Instagram, bonitinho. Aí tu é o quê nesse espetáculo? Eu sou tudo. Nesse espetáculo, eu tô no elenco. São 4 pessoas no elenco. Rod Rosenberg, Ju Vasquez, Cristal Machado e eu, Daniel Marinho, que vos fala. Nós 4. Atualmente, a Cristal tem feito nossa rede social também, então ela tá acumulando funções. O Rod divide comigo a direção musical. A Ju ajuda no dia, ela é a única que é só atriz, porque ela também tem que... parte do figurino dela é dela, porque a gente não tem figurino pra tudo. E aí nós temos o Solon, que faz a parte técnica e coordenação, então ele me ajuda financeiramente nas divisões de orçamento do espetáculo. E aí eu escrevi todas as cenas, eu escolhi todas as músicas, eu fiz os arranjos, e aí como é que eu faço? Para que o elenco tenha mais conforto. Eu gravo todas as vozes em todas as músicas e passo individualmente para que no dia do ensaio eles já tenham estudado em casa. Então a gente vai fazer o coro da música Dois Amores, Duas Paixões. A voz feminina 1 vai ser a voz feminina 2 vai ser e aí eu mando individualmente, para na hora do ensaio a gente junta. Porque, como a gente tem o financeiro reduzido, ensaio é gasto. Então, a gente ensaia uma vez na semana, de forma mais intensa, mas eu entrego para o elenco um roteiro, o texto, as marcas do texto já estão todas escritas. Então, o elenco já chega sabendo que na música X, eu tenho que, nessa cena, virar para o fulano, abraçar o fulano e depois puxar o fulano para frente do palco, no proscênio. Então... Quando a gente começou esse processo em 23, que foi quando o espetáculo estreou, foi essa loucura. E aí eu dividindo funções, o Solon dividindo funções, que ele cuida luz, som, depois entrou um microfonista para ajudar, para
folgar um pouco mais. E aí você tem 2 produtores que me ajudam, o Jarison, que está aqui, eu falo dele porque ele é meu amigo e tá... Só faço as coisas que eu faço porque ele compra a ideia, senão eu não tinha feito nada, se não fosse ele. E a Vanessa que pra mim, de produtores de evento artístico, coisa nesse sentido, Vanessa Lugoi, eu entrego nas mãos dela de olho fechado. Ela é uma monstra da produção. Porém, ela tem uma empresa, com a empresa de marketing que ela trabalha, então ela não tem como se dedicar totalmente. Então ela ajuda... No dia do espetáculo, em compensação, é o dia que eu fico mais tranquilo. Porque no dia da peça... Pô, meu filho, essa sofreu tanto. No dia da peça, né? eu tô lá só pra, tipo assim, beleza, acende a luz aí pra ver como é que tá. Solon, tudo certinho. É isso, vamos passar os microfones, porque aí a Vanessa faz a coordenação. Atrasou 2 minutos, a Vanessa só falta arrancar na base da chibata. Tipo assim, vai pro palco agora! Desse Sai, jeito. vai tomar café, tá bom, vai! Tipo assim, e ela é muito apegada com detalhes de cronograma, isso pra mim é ótimo. Entendi. Porque, assim, pra evento nesse sentido, peça, coisa assim, é muito importante. Então, a gente acaba acumulando funções, mas hoje, para esse espetáculo específico, as funções de produção eu já posso abrir um pouco mais. Porque a parte artística já tá mais montadinha, o elenco já sabe exatamente como tem que fazer, o que tem que fazer, então dá para eu me preocupar menos com isso. Mas, no geral, isso não é uma realidade só minha. Total, Qualquer ator, atriz, músico, cantor, cantora, bailarino, então, se desdobra, aprende a fazer luz, aprende a fazer rede social, aprende a fazer cenário, aprende a... E monta, e não sei o quê, enfim, faz tudo. É total, é muita, assim, a realidade, eu digo, no audiovisual de forma geral, enfim, no teatro, muita gente que sentou nessa cadeira que você tá aí já desabafou muito sobre isso, a gente tem... Por isso, gente, pelo amor de Deus, me dê dinheiro da Lei Rouanet pra eu contratar pessoas que façam esse trabalho pra empregar, tipo assim, a gente... Dá pra empregar muita gente, né? A gente emprega, sei lá, no dia da peça, 8 pessoas diretamente. Os 4 do elenco, mais 4 da equipe. Se a gente tem a possibilidade de criar com o patrocínio, a gente emprega 20 pessoas. Porque aí a gente tem uma equipe de marketing que vai fazer só marketing, a gente tem uma equipe de produção que vai fazer só montagem, outra equipe de produção que vai lidar só com figurino, outra equipe de produção que vai lidar só com não sei o quê. E isso não é frescura, é a necessidade. E você conseguiu viver isso nessa última, na história do filme. Exatamente. Que dá pra se dedicar melhor, né? Total, você fica mais... Você consegue executar melhor, performa melhor e principalmente performando, trabalhando com pessoas que você confia. Tipo assim, eu não tenho... Tipo assim, isso que eu tô falando também é uma forma de agradecimento, porque se não são essas pessoas que compram a ideia dos projetos, a gente realmente não faz nada, cara. A gente não faz, até na rede social mesmo. Ah, Daniel, eu escrevo, edito e coisa. Tá, mas tipo assim, eu tenho um amigo pra chegar e dizer, cara, esse vídeo não prestou. Esse vídeo não prestou. Isso eu acho legal. Os meus amigos que trabalham com isso, a gente não pensa igual. Então, a gente briga muito, tanto em processo criativo de peça, quanto quando a gente faz audiovisual de vez em quando. E é de boa, assim, chegar pro outro e dizer... Porque a gente aprendeu que, tipo assim, se todo mundo estiver pensando igual, chega um momento que vai estar todo mundo, a engrenagem... Mas no processo criativo, eu tô pensando, pô, pode dizer aqui, eu gostei dessa cor. Aí vem outra pessoa e diz assim, pô, mas, ó, esse P, Daniel, que tu tava arredondado, eu acho que é melhor botar... Pontudo, né? Pontudo. Dá uma coisa de força, de nós vamos cutucar, nós vamos conversar e não sei o quê. E aí eu olho e digo, não, mas eu não quero. Aí ele diz, não, porque então você tá errado. E, tipo assim, aí a gente começa a brigar. Tô achando que tem alguém se identificando ali com a conversa. É em prol do projeto, porque assim, quando a gente pensa, a gente tem o mesmo objetivo, mas a gente pensa um pouco diferente em alguns processos, isso acaba sendo bom, porque cria, digamos, porque a gente se respeita muito, a gente entende muito. Isso eu tô falando especificamente dessa equipe, mas isso se estende pra qualquer outro espetáculo que a gente esteja fazendo, ou qualquer outro projeto que a gente esteja fazendo, que é tipo, cara... E às vezes a gente não vai concordar mesmo. E aí, quando a gente não concorda mesmo, a gente vai... Quem é que tá dirigindo? É o fulano. Então vamos na ideia do fulano. Deu certo? Fulano, você tava certo. Deu errado? Gente... Meu orgulho não existe nesse sentido. Na próxima, a gente faz desse outro jeito, porque eu estava errado. Não funcionou, realmente não funcionou. Vocês estavam vendo e eu estava teimando.
Não, a gente tem uma cena no espetáculo que chama. A música é uma música muito bonita do Chitãozinho Chororó, chama Se Deus Me Ouvisse. E o contexto até chegar nessa música é uma discussão de casal. Só que não é um casal. É o cara com a Alexa. Meu. Então, tipo assim, o Jarison, que ele falou, cara, a gente tem que ter um negócio com inteligência artificial. Eu dizia, mas vai botar inteligência artificial, mano? Será? Tem certeza? Tenho, cara, vamos fazer. Aí, criei um texto, ele falou, macho, faz o seguinte, faz a voz da Alexa virtual mesmo, bota numa voz bem computadorizadazinha, não bota uma atriz fazendo, não. Vai ficar legal com o coisa. Aí a gente fui fazendo as falas e fui mandando. Ele podava, lê, né? dizia, cara, troca essa aqui por essa aqui, troca essa aqui por essa aqui, vamos fazer um ajustezinho assim, vamos fazer um ajustezinho assado. E hoje, quando chega nessa cena, e eu acho muito engraçado isso, porque quando chega nessa cena, sou eu conversando com um áudio, e aí eles fizeram uma Alexa de isopor grandona, pra ficar bem visível, Aham. e eu tô conversando aqui, e aí o iluminador, que é o Solon, ele coloca, na hora que ela tá falando, as luzes Sim, como se fosse a própria sim, a luz da falando. Alexa, né? No palco. E eu olho pra aquilo e eu digo. E ela me pergunta: por que, que você tava usando a Siri no trabalho? Que história é essa? Aí eu digo: como é que você sabe que eu tô usando a Siri? Ela disse: você concorda com os termos de uso porque quer. Eu digo: isso não é invasão de privacidade? Eu digo: se eu quiser, eu compro um cavalo no seu nome. Você já concordou? Então, tipo assim, a cena Muito bom. corre nisso. E hoje eu sou a escada da Alexa, no sentido de que as piadas estão na voz do áudio. Então, é sempre um dilema pra gente, porque eu falo uma coisa, aí a Alexa responde, e as pessoas riem da Alexa. Sim. Só que a Alexa é um áudio só, então não tem como pausar, esperar o povo pessoal rir, rir né? e voltar. Meu Então acaba se perdendo. Mas hoje a gente já encontrou um tempo direitinho pra gente conseguir executar essa cena da melhor forma possível. Assim como teve outras coisas que foi tipo assim, a gente tem uma cena que é uma detetive interrogando uma bandida. E a história é assim, mais uma vez, não é um palavrão, tá? Pode Mas é falar, uma referência. É a Caga Grosso. O nome da bandida chama Caga Grosso. Né? E aí a detetive vai pegar a maior bandida da cidade, a famosa Caga Grosso. E aí a Caga Grosso, não, mas não sei o que, barará. Fizemos essa cena. Essa cena é a detetive dizendo assim: olha, se você não me disser nada, eu vou atrás do argentino, o seu rival. Aí ela fala: não, meu rival não, por favor, nós temos uma história, você me persegue há 5 anos, você vai me trocar assim? Que absurdo é esse? E a gente entra na música do Zezé de Camargo, que é o Você Vai Ver, você pode provar muitos Meu amores, pai mas do ninguém céu. vai te dar o que eu te dei. E aí, primeira vez que a gente executou essa cena, os meninos vieram falar: ei, mas tira essa cena, prestou não. Ficou engraçada não, prestou não. Eu digo: calma, vai dar certo. As meninas ainda estão pegando o ritmo, ainda saiu pouco. Precisou de. A primeira vez ficou meio desritimada, a segunda, mais ou menos, a partir da terceira, essa cena ganhou muita força. Então, assim, às vezes eu abro Tu mão, confiou. às vezes eles E você. abrem mão, e isso faz parte do processo. Eu não acho Muito ruim legal. isso. É massa, é uma troca, né? E justamente quando eu digo que a gente pensa diferente nesse sentido, é muito nisso. No final das contas, o quem ganha é o projeto. É, O total. público sai gostando mais do espetáculo do que antes. Então, isso tem sido um negócio que é muito bacana. E, tipo assim, ninguém faz nada sozinho. Acho que é importante a gente valorizar quem tá com a gente no momento de baixa, quem tá com a gente nos momentos que a gente tá mais pra baixo. Claro. Então, é muito legal ver que eu ainda tenho essas pessoas que eu tenho sorte de serem extremamente competentes no que elas fazem e ao mesmo tempo serem minhas amigas. Assim, se elas não fossem competentes, eu ia continuar sendo amigo delas. Claro. Mas eu tive muita sorte das pessoas serem competentes também. Então dá pra gente fazer muita coisa junto. E quebrar pau de vez em quando faz parte. E essa história de São Paulo, né? Você é made em Ceará, é muito envolvido aqui. E aí você falou, não, mas pô, tem que ir pra São Paulo. Você gostaria de ir ou você iria se realmente, tipo assim, olha, não deu mais, eu preciso ir? Eu fui pra São Paulo. Quando eu fiz 30 anos, em 2022, eu falei, cara, se eu não for agora pra São Paulo, eu não vou nunca mais. Por conta de mercado. Eu gosto muito do teatro musical e o mercado do teatro musical em São Paulo é extremamente aquecido. Tem muitos espetáculos, tem muito projeto. E eu namorei uma época com uma moça que era do Rio e ela dizia pra mim, Dani, você tem mercado aqui. Eu não tô dizendo que você vai chegar e vai ser o protagonista, mas eu tô dizendo que você não fica sem emprego.
pelas suas aptidões, a parte de cantar, a parte de atuar, a parte de produzir, de escrever. Então você não fica desempregado. Isso eu lhe garanto. Não vai faltar emprego. Como acontece às vezes aqui. Falta emprego porque esse mercado virtualmente não existe. E aí eu fui em 2022 para lá, no sentido de vou passar 2 meses. Ver qual fazer teste. Se eu não passar, eu volto. E beleza. Fui no final de abril, comecinho de maio, em 2022. E da hora que eu cheguei até o final de junho, eu fiz mais testes do que a vida toda em Fortaleza. Eu fiz, sem brincadeira, eu fiz uns 15, 16 testes em 2 meses. Fiz teste, outra coisa que é possível lá. A peça... Com resultados positivos também? Alguns eu passava de fase, outros não. Então, tipo assim, Daniel, eu tô em São Paulo, mas a peça vai ser no Rio. Eu pego um ônibus e vou pro Rio. Faço teste lá, faço o teste e volto às vezes na mesma noite. Então, isso também é uma vantagem. Eu, particularmente, eu sempre acreditei muito que eu não queria, não seria um desejo meu ter que ir pra lá. E eu entendo que é normal existirem polos. Então, por exemplo, o polo da área cultural no Brasil é Rio-São Paulo. Normalmente o audiovisual tá mais no Rio, a parte do teatro tá mais em São Paulo. E é assim que funciona. E eu entendo isso. O que eu acho ruim é a exclusividade, é você ter que ir. Isso é o que é muito me chateia bastante, porque realmente, Você em gosta termos daqui? de... Eu gosto muito daqui. Se eu pudesse morar, eu moraria em Fortaleza. Fortaleza, tipo, se puder escolher, eu moro em Fortaleza sempre. Mas a gente tem que se deixar disponível para esse tipo de circunstância, porque não só em termos mercadológicos, mas em termos financeiros. Então, quantidade, por exemplo, quando eu fiz o Lisbela, a gente fez 8 sessões num mês, dentro do shopping da Moca, Teatro do Shopping da Moca. 8 sessões, eram 4 finais de semana seguidos. Considerado lá uma curtíssima temporada. Uhum. Aqui, 8 sessões da mesma peça no mesmo mês, meu Deus do céu, é raríssimo. E é tipo assim, é pedindo a Deus pra ter público. Porque quem vai no primeiro final de semana não volta mais, porque é a mesma peça. Porque não faz muito... Não tá muito na cultura do fortalezense, do cearense, ir ao teatro pra ver uma peça, pra ver uma coisa nesse sentido. E, na verdade, eu acho que é o que a gente tá tentando fortificar aqui, né? Isso é verdade. Muita gente tá vindo aqui dizendo, olha, estamos crescendo um pouco mais, o pessoal tá se abrindo mais pra isso, né? Ainda não é o ideal, mas já avançou. Não, exato. Em Fortaleza, especificamente falando, o teatro musical até cresceu muito nos últimos 10 anos. Cresceu muito mesmo. O audiovisual do Ceará é forte. A parte de dança do Ceará sempre teve muita tradição nos festivais nacionais. As escolas daqui são muito boas. Mas se você quiser viver... eu quero ser ator. De tipo assim, eu vou ser ator, de fazer uma peça, depois faço um filme, depois faço uma peça. Aí no momento que eu tô desempregado, eu faço um workshop, eu dou uma aula. Esse mercado em Fortaleza, ele é muito difícil de ser mantido. Entendi. Enquanto, digo pra sobreviver. Você é ator e você é outra coisa. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga formada em teatro, uma excelente atriz. O nome dela é Catarina. Excelente atriz. Canta muito bem, atua muito bem. Mas, tipo assim, ela, pra sobreviver, ela passou em concurso, foi dar aula de teatro em escola pública, então ela é concursada, ela tem uma estabilidade. Só que isso impede que ela possa estar no palco, por exemplo. Entendi. Nossa, aí entendeu? vai virando uma bola de neve. Aí vira uma bola de neve e você acaba ficando nessa de o que é que eu vou fazer. Então, hoje eu sou um privilegiado, eu tenho sorte. Porque hoje eu estava na clínica da psicologia, saí depois de 1 ano. Hoje eu dou aula particular de reforço. Saindo daqui eu vou dar aula de matemática e geometria. Sério? Saindo daqui eu vou nada dar nada a ver. Só que eu dou aula de reforço em horários que me permitem ainda, por exemplo, ensaiar, fazer alguma coisa. Eu tenho 5 alunos. Não, 4 alunos, negócio assim. E aí... Inclusive, eu vou já te liberar porque a gente combinou o horário. Não, mas vai dar certo. Aí, tipo, eu dou aula pra eles, eu consigo me planejar bem, converso com minha chefe, de vez em quando aparece publicidade. Cliente quer que você venha gravar pra uma empresa X, um comercial. Aí lá vai eu com ela, minha chefe. Zu, apareceu uma propaganda pra depois de amanhã, ó. Tu pode dar aula para meus alunos, tipo assim. Então, eu tenho hoje esse fluxo de caixa entrando, que me permite ter um pouco mais de tranquilidade na área artística. Mas
assim, Mas se tu teve que abrir mão do consultório. eu saí do consultório. Eu saí do Então. consultório muito também, assim, a clínica da psicologia, ela exige muita cabeça. Porque, assim, não é o tipo de trabalho que dá pra você fazer de forma automatizada. Então, por exemplo, você é apresentadora do podcast e você sabe o que você vai... Você já entendeu como é que funciona o seu jeito de falar, as coisas e tudo. Você sabe tirar do Mas não entrevistado... ser a demanda que vão trazer. Exato. É o contrário, né? Você que vai Exato. chegar com a demanda. Então, no meu caso, na clínica da psicologia, exige que você... é o mesmo paciente, ele tá aqui toda semana contando a mesma história. Mas não é a mesma história. Então, às vezes, ele tá dizendo pela 10ª vez a mesma coisa, mas a minha escuta tem que estar ativa o tempo todo. E eu fui percebendo, com o passar do tempo, que eu tava começando a perder isso. Eu falei, eu não vou prejudicar os pacientes. Eu vou sair da clínica, encaminhei meus pacientes para uma profissional que eu confio, que eu estudei com ela, eu sabia que podia funcionar, mandei e tudo, então eles estão com ela atualmente. E aí eu tô nas aulas, tô dando minhas aulas para os meus alunos, beijo para todos eles, para eu poder me dedicar um pouco mais à parte cultural. Então, edital abre, eu vou, sento, escrevo projeto. Tem que fazer um portfólio, não sei o que, eu vou e faço. Tem que ficar gravando monólogo, tem que ficar gravando música, porque tem que ficar atualizando material. Aí compra um negócio de luz para poder ficar tirando foto e sempre tá atualizando, porque os clientes, os produtores, eles pedem as coisas. Escreve texto e, assim, tu me perguntou se tinha alguma coisa específica. Eu não tenho algo específico no momento cravado, mas eu tenho o meu projeto solo, que eu comecei a desenvolver a partir do momento da rede social, de tipo assim, eu quero estrear esse projeto esse ano, um espetáculo sozinho, pautado na rede social, mas também trazendo outras coisas, para eu poder ter esse projeto mais... E um gancho dos dois trabalhos, Exato. né? Para que hoje você já se firmou um pouco na rede social, então, opa, agora eu quero juntar, então, pra né? uma coisa puxar a outra. Pouco não, gente, muito, viu? Porque os vídeos dele, tem um monte de vídeo com mais de 1 milhão de visualizações. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Vocês são demais. Vocês seguem aí, não, compartilham. total. E assim, a gente espera muito que você realmente, sabe, isso aí ultrapasse a nossa bolha cada vez mais, porque assim, é muito bacana, é muito legal. É algo que prende desde o começo e acho que vai ser muito incrível ver isso fora da tela também. Eu quero muito. Eu gosto da linguagem do teatro. Eu gosto muito do audiovisual, de verdade, mas eu gosto muito da linguagem do teatro, que é ali na presença, sabe? Eu acho muito legal isso. Então, assim, e é um movimento que atualmente tem muita coisa que tá, querendo ou não, pautando um pouco o Nordeste. É uma novela que tem mais personagens que são daqui, por mais que ainda não seja o ideal, mas já melhorou. Fiquei muito feliz, por exemplo, eu não acompanhei especificamente o Big Brother, mas eu fiquei muito feliz com a vitória da Renata. Só de ser Eu trabalhei com a Renata em peça, a gente fez 2 espetáculos, fez Chicago e fez Hamilton juntos, em 2017, 2018. A Eva também, que tava lá no balé, então, tipo assim, e elas, a Renata principalmente veio da Edisca, que é uma companhia de dança extremamente talentosa aqui em Fortaleza, e isso ajuda a divulgar... E que mesmo assim também passa por dificuldade, total, né? E tipo assim, mas e no caso da Edisca, que tem muito bolsista, que ajuda uma galera de periferia, então, poxa vida, eu fico muito feliz com isso. Então, minha vontade com a rede social nunca foi... E se isso acontecer, tá ótimo, não tô achando ruim não, tô grato. Mas a minha vontade com a rede social sempre foi puxar da rede social para levar para o teatro, para levar para o audiovisual. Usar a rede social como uma forma de puxar as pessoas para esse outro ambiente, principalmente aqui em Fortaleza, que eu sei que não é muito da cultura, então é um trabalho de formiguinha, e a rede social, de fato, tem me ajudado bastante. Às vezes eu recebo mensagem de, tipo, aleatória, de... Cara, meu amigo que mora em Santa Catarina tava repostando um vídeo teu. Massa, E né? eu digo, puxa, caramba, que legal, sabe? Massa, então isso pra mim é o meu grande objetivo. É que a rede social possa puxar para as outras linguagens que eu gosto de estar. E aí poder empregar meus amigos, poder empregar pessoas talentosas, poder ajudar a fomentar mercado teatral ou de audiovisual aqui, para que a gente não tenha o processo de ter que ir para São Paulo. Uma coisa é você querer ir. Uma coisa é você, eu gosto, eu quero estar lá, eu acho que lá combina. Outra coisa é, dá certo se for lá. Outra coisa é a necessidade de ter que ir. Aí é outra história. Olha, pois como desejo de que você continue cuidando, você como psicólogo sabe muito bem da sua... Eita, meu filho tá pensando, olha aqui, pin-up pra você.
que é Muito uma obrigado. marca Gente, cearense, pode dar aqui no de meio o uma negócio aqui. cearense arretada, viu? Que é a Raíssa, que já veio aqui com a gente. Ela tem essa marca de roupa fitness. Não sei se você Eu está voltei, treinando. tô Voltou? na academia Pois agora, abre aí pra menino. ver se você gosta. Meu desenvolvimento articulado quase É. não sai, pelo amor de Deus. Não, Outro pois é. treino difícil. E ela, mulher. gente, olha. Na minha ela paleta, tem... viu? Da tua paleta, Na minha arrasou. paleta. E ela tem muito isso. Tem outro, meu filho. É peraí. completo. Ela tem muito isso de crescer pra ajudar as costureiras dela, pra que as costureiras dela tenham uma creche dentro do lugar, pra que as Olha aí. pessoas estejam lá. Então, eu Belíssimo. acho que super match com o que você. Bonita a marca, é né? maravilhosa, maravilhosa. Tu vai ver quando tu for usar. Vou usar. Vou pra academia amanhã, tá, gente? Pois Hoje tá. não. Hoje não. Hoje Amanhã não, eu né? vou. Quero é ver. Pois, meu querido, muito obrigada. Eu que de agradeço, ter- Alana. Fiquei muito feliz. Estava indo para um espetáculo, sexta-feira, recebo a mensagem de gosto, o que tá acontecendo, gente? Que Ela isso? quer vir pro podcast, não sei o que. Vou na hora, tu é Oh, doido. Pois Bom a gente demais. ficou muito feliz com a sua história, com a forma como você traz a arte, né? Que é bem entranhada com a sua Sim. personalidade. Assim, a gente vê que você não se separa muito disso. É, eu gosto bastante. Então, esteja sempre, assim, nas nossas casas, né? Por favor, aqui. Por favor. E eu espero que você também nos tire de casa pra ir lhe ver. É, pronto, né? tá? Agora você falou Lei tudo, vai dar Rouanet, certo. por favor. Pessoal da Lei Rouanet, mais uma vez aqui fazendo pedido, ministro aí, ministro Magalhães Menezes. Quer dizer, não é nem a ministra, é as empresas, né? Empresas! Engajamento aqui eu ajudo, hein? Vamos Olha nessa! aí. Obrigada, viu? Pô, Alana, Sucesso, muito obrigado, sucesso. viu? Um grande beijo e, ó, se inscreve no canal, porque a gente precisa, viu? Pode dizer. Precisa. Pode dizer podcast. Vamos ficando por aqui. E tem outros episódios que vocês podem assistir. O da Marina Alves, o do... Ó, já tô trocando o nome dos meninos. Ia chamar de Anderson. Alisson e o Isaac, não é o Ivan. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Valeu. Obrigado, Alana, valeu. Tchau.